Síndrome do pânico, depressão, ansiedade são problemas cada vez mais comuns. O que fazer? Quais os sintomas e como tratar? Para falar sobre esses transtornos, o Alerj Debate de hoje recebe a psiquiatra Moema dos Reis e a Karen Terahata, que criou um blog para ajudar outras pessoas que também passam por problemas como síndrome do pânico. Bom, sejam muito bem-vindas. Eu gostaria de começar com a senhora, doutora, sabendo exatamente a diferença entre síndrome e doença. Então, é uma definição que a síndrome é muito mais aberta. A gente pode ter síndromes depressivas, síndromes ansiosas. É um conjunto de sinais e sintomas que vai dizer que alguma coisa está errada, mas não diz exatamente o quê. Dentro dessa síndrome, a gente vai fazer uma investigação. Por exemplo, a Karen, né? Eu até quero que ela mesma narre a história dela, mas no caso é síndrome do pânico. Diga para mim um pouco o que é a síndrome do pânico e a depressão. Então, assim, a gente até chama agora de transtorno do pânico. É um nome um pouco mais moderno. Essas nomenclaturas vão mudando mesmo, é normal com o tempo. Então, o transtorno do pânico, além dos ataques de pânico, que são aquelas sensações muito desagradáveis, o paciente é tomado subitamente por um mal, um desconforto, uma sensação de morte, palpitação, taquicardia, sudorese, pode ter ondas de frio, ondas de calor, um mal-estar muito intenso. Ela acha realmente naquele momento que vai morrer, que pode enlouquecer, que ninguém vai ajudar, né? Ela pode ter isso a qualquer momento, sem necessariamente ter acontecido alguma coisa importante para aquilo, e geralmente é isso que ocorre no início do transtorno de pânico. E aí podem vir outros desses ataques e o paciente geralmente começa a ter medo. Será que eu vou poder sair? Será que quando eu sair eu vou estar sozinha, eu vou ter uma crise na rua, alguém vai me ajudar? E isso é o início de um problema. A depressão também se encaixa nesses sintomas? A depressão, como é que seria? Não, a depressão é diferente. A depressão em si é geralmente um período de pelo menos 2 semanas em que a pessoa, a maior parte do tempo, ela está desanimada, triste, chorosa, ela não tem mais prazer nas suas atividades, ela pode ter insônia, pode ter outros sintomas, dores no corpo, o apetite pode mudar tanto para mais quanto para menos, e até um episódio depressivo pode decorrer do transtorno de pânico. Bom, Karen, eu queria que você tentasse narrar um pouco como é que você, de repente, se viu com a síndrome do pânico, até o momento que você identificou que você estava com esse transtorno, como a doutora explicou. Uhum. Bom, assim como a maioria das pessoas, acho que com quase todas as pessoas que têm transtorno do pânico, eu tive uma primeira crise há cerca de 17 anos, numa situação normal. Eu estava saindo com uns primos de São Paulo para passear pelo Rio, mostrar a cidade para eles. E dentro do carro eu comecei a ter esses sintomas que a doutora Moema explicou. Falta de ar, pressão no peito, pressão na cabeça, formigamento nos braços. E eu fiquei muito assustada, porque eles se assemelham muito com os sintomas de um ataque cardíaco, né? Então, eu era muito nova, 21 anos. Eu entendi que eu achei que eu estava infartando ou tendo um derrame, alguma coisa muito grave. E correram comigo para um pronto-socorro. E no pronto-socorro me deram um calmante, disseram que eu estava tendo uma crise nervosa, depois de fazerem eletrocardiograma, né, tirarem pressão, conferirem a pressão arterial, disseram que eu não tinha nada, que eu devia ter... tá tendo uma crise nervosa, um estresse, devia estar passando por algum período de estresse muito grande. Voltei para casa, descansei, no dia seguinte eu tive uma nova crise, ainda mais forte. E aconteceu tudo de novo, né? Correram comigo para o pronto-socorro, exames, e clinicamente eu estava bem, mas eu, por dentro, me perguntava, né, o que está acontecendo? Porque se eles estão dizendo que eu não tenho nada e eu sei que eu estou sentindo tudo isso, então, recomendaram que a gente procurasse um psicólogo, um psiquiatra, para investigar. E, na época, a gente procurou um clínico geral da nossa confiança. Ele pediu alguns exames cardiológicos, cardíacos, eletrocardiograma, um outro ecocardiograma, enfim. Eu fiz um check-up e, depois de fazer esses exames, ele me diagnosticou com síndrome do pânico, além de prolapso na válvula mitral, que também é uma coisa que é bem comum entre os pacientes, não se sabe explicar porquê, né?
doutor Moema poderia explicar isso também melhor, mas ele me disse isso, que eu estava com síndrome do pânico. E em 97, na época, a gente não sabia o que era síndrome do pânico. Hoje em dia, se ouve falar muito mais, e mesmo assim ainda há uma desinformação muito grande, né? Isso há 17 anos, foi muito, pra gente foi muito mais complicado de entender, né, assimilar. E hoje você é paciente da doutora Moema, quer dizer, hoje você já vive um outro momento dessa síndrome. Não, pois é. Há 17 anos eu convivo com a síndrome, com o transtorno. Já iniciei e parei o tratamento diversas vezes. Acho que há cerca de uns 3 anos eu me trato com a doutora Moema, mas nem sempre foi tudo tão tranquilo quanto é hoje, né? A doença realmente, os sintomas, que são a falta de ar, essas crises de pânico atrapalham muito a nossa vida. Então, parei de estudar por diversas vezes, isso me atrapalhou muito no meu trabalho, na minha vida afetiva, na minha vida familiar, assim, social. E nem sempre eu aceitei tomar medicação, né, porque por todo o preconceito que existe em cima disso, eu também sempre tive, né, eu não queria tomar um remédio controlado. Então, demorei muito tempo até aceitar que realmente eu tinha uma doença que precisava ser tratada como uma doença qualquer, né? Doutora, eu queria que a senhora tentasse falar para mim até desse sintoma que ela se referiu, que é comum nas pessoas que têm a síndrome do pânico, e também um pouco por que hoje é mais comum esse tipo de diagnóstico. Olha, eu acho que uma coisa positiva nisso tudo é que os médicos estão mais preparados para identificar. Mesmo os médicos que trabalham em emergência, eles já estão entendendo essas situações e dali mesmo eles já encaminham, né? Eles não podem fazer um acompanhamento, tem que ter realmente um especialista para isso, mas já dá uma ideia do que possa estar acontecendo para o paciente, eu acho que já é muito importante, eles já se sentem mais tranquilos, mais aliviados, né? Porque não saber o que se tem, eu acho que é muito complicado, é muito desagradável, né? Eu acho que até a Karen também pode falar sobre tudo isso, porque é um sentimento que envolve a maior parte dos pacientes. Às vezes leva anos até ter um diagnóstico. Então, enquanto isso, eles sofrem, eles não sabem muito bem o que está acontecendo, eles podem procurar por doenças, e várias vezes ao cardiologista. Essa questão que ela falou da válvula... Prolapso mitral. Isso, o que é? Mas o que é exatamente? O prolapso mitral é uma alteração realmente cardíaca das válvulas do coração. Quando essa válvula não funciona muito bem, o folheto da válvula, que faz parte dela, ele pode entrar um pouquinho mais além do normal. E às vezes volta um pouco do sangue. Então, tem uma pequena alteração que geralmente é assintomática. Então, não precisa se preocupar. Ela pode causar um pequeno desconforto às vezes, né? E acho que, assim, algumas pessoas sentem um pouco de uma certa ansiedade com isso, porque acelera um pouco os batimentos cardíacos em algumas pessoas. São os casos mais graves, né? Os casos leves de prolapso geralmente não tem nenhuma repercussão clínica. Quer dizer, foi muito, pelo que a doutora está explicando, um momento importante no avanço do tratamento é quando você descobre o que tem, quer dizer, para você foi muito importante isso? Com certeza. E, assim, eu acho o essencial é que se busque primeiro um profissional, né? Eu recomendo sempre um psiquiatra, eu acho que é o mais adequado. Mas, assim, que se procure um médico, que se faça um check-up, que se faça os exames para descartar qualquer tipo de doença, né? Eu fiz tireoide, assim, é importante a gente descartar outras doenças para finalmente ter um diagnóstico preciso, porque aí sim você pode fazer um tratamento, né? E ter os benefícios desse tratamento. Então, eu sempre recomendo. Primeira coisa, buscar um médico, de preferência um psiquiatra, e que se faça todos os exames. Eu estou com uma dor de cabeça muito forte, eu acho que o médico não deveria descartar, sabe? Se aprofundar em algum tipo de exame nesse sentido. Descartou, o paciente com certeza vai se sentir mais tranquilo, né? Bom, vamos agora a um breve intervalo, nós já voltamos.